Azevedo Filho, da Merx Energia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Espero Boa que tarde, estejam com Adolfo. energia Boa tarde, ainda Fábio. para tocar as palestras, tudo certo? Opa, com certeza. Tudo em ordem, muita palestra boa hoje. Que bom, Aumenta né? até a responsabilidade, né? Bacana. Vou apresentar o Fábio também. Fábio Braz de Azevedo, então, especialista em energias renováveis, CEO da Merx Consultoria e Comercialização de Energia. A palestra vai ter como tema autoprodução de energia com geração solar no ambiente de contratação livre, tratando da geração de energia no ambiente livre, onde o consumidor, gerador, pode negociar sua geração. Certo? Correto, vocês fizeram um trabalho bom aí. Tu vê, né? A equipe aqui não brinca em serviço. Mas vamos lá, então. Certo? Vamos tocar, Ramon? Perfeito. Depois a gente Vamos bate lá. um papo aí, eu vejo se o Fábio tá muito nervoso, porque pegaram o sábado dele, eu sei que o sábado dele é sagrado. Mas aí, ano que vem a gente recompensa, Fábio, no presencial, entendeu? Se é que você me entende, entendeu? Né, já anotei Aquele aqui happy já. hourzinho, né? Na conta do Ah, Rômulo. sim. Então, beleza. Boa palestra aí, pessoal. Gente, boa palestra. Obrigada pela participação de novo. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo, tá? Ok. Valeu. Obrigado, gente. Tudinhos para vocês fazerem isso. O livro está ganhando mais ênfase agora, mas é uma coisa bem antiga, tá? Já bem consolidada, a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, para contextualizar, para reforçar esse ponto, eu trouxe aqui algumas notícias, tá? Até de alguns parceiros nossos que estão aqui nesse evento. Notícia do Canal Solar, onde a autoprodução por locação de ativos será o foco de modelagem jurídica, isso já acontece bastante na geração distribuída. O Canal Solar também falou lá que a energia solar atrai cada vez mais consumidores que negociam sua energia no mercado livre, tá? A gente pega também um artigo da Greener falando que 42% dos integradores já receberam pelo menos um contato de um cliente livre interessado em geração solar, tá? E eu ainda vou além, tá? A gente tem um mercado de energia solar que iniciou-se em 2012, mas praticamente ele veio a se acelerar em 17 e 18, tá? Quando a gente for para os integradores que já estão um pouco mais de tempo no mercado, já estão com um ticket um pouquinho maior, um pouco mais de maturidade nesse mercado, eu tenho certeza que praticamente 100% deles já se depararam com algum cliente que já é livre. E aí ficou essa dúvida, cliente livre pode ir? Tá? E tem também um artigo do Canal Energia, que foi um artigo até publicado pela gente, em parceria com 2 colegas aí, inclusive o Frederico Bosquim vai estar amanhã aí falando com vocês, falando sobre um projeto que a gente fez, onde a gente usou um autoprodutor, comprou a energia dele pela nossa comercializadora e fez essa operação com criptomoeda. Mas para que isso? Para evidenciar a ideia disruptiva que esse modelo tem, a liberdade que o mercado livre nos traz, tá? Falando rapidamente sobre a gente, nós somos uma empresa que, de certa forma, somos novos, tá? Principalmente no mercado solar. Nós temos tanto a área de consultoria quanto a área de comercialização, tá? A gente se posiciona como uma plataforma, tá? Então, a gente tem alguns produtos mais focados em cliente final e acabou surgindo muita necessidade dos integradores. Por quê? Porque para desenvolver os autoprodutores, a gente precisou desenvolver muita ferramenta própria, tá? E aqui vem mais informação. A nível Brasil, eu peguei algumas informações recentes de empresas que estão investindo e estão trabalhando com autoprodução. Vale, Ambev e Braskem, tá? Muito bacana, mas acaba ficando muito distante de nós, né? Os profissionais comuns. Mas aí a Merx, a gente já conseguiu, tá? Desenvolver vários produtos com autoprodutores, aqui a lista de clientes mesmo, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Ceará, tá? Em algumas distribuidoras, inclusive, a gente construiu o primeiro autoprodutor, então a gente meio que fez junto com eles ali, discutiu norma, discutiu resolução, tá? O que foi bem bacana. Mas a gente faz uma brincadeira que hoje a gente tem 10% do mercado, por quê? Porque só existe 78 autoprodutores no Brasil, tá? E a gente vai ver um pouco mais do porquê em seguida.
a apresentação, tá? Eu vou resumir para a gente avançar, para a gente ser bem objetivo. Eu dividi ela em 4 pontos. Ambientes de comercialização, energia solar no ambiente livre, um pouco da diferença e um pouco da aplicação da geração distribuída e da autoprodução e o que a gente imagina de futuro, tá? Primeiro a gente começa aqui com a parte de ambientes de comercialização. Como eu disse a vocês, Mercado Livre entrou muito em ênfase nos últimos anos, tá? E a gente vai ver mais para frente que, como ele é uma ferramenta muito bacana para economizar com o custo da energia, como uma ferramenta de economia, acaba que de crises em crises o Mercado Livre dá um salto. E a gente vai ver isso tanto com questões históricas quanto no gráfico de evolução, tá? O Mercado Livre surgiu ali na década de 90, tá? Com a Lei 8631 de 93 e a Lei 9074 de 95, que instituiu o consumidor livre e o autoprodutor. Então, pela formação do mercado, você já vê que o mercado ele foi feito para os autoprodutores. Porque a gente saiu daquele modelo onde o Estado tomava conta de tudo e passou a ter competição na geração e na comercialização, tá? A transmissão e a distribuição, ela se mantém como um monopólio natural. Não é tão simples, né? Não dá para a gente colocar uma torre de transmissão em qualquer lugar, tá? E nessa década foi criada a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e a ANEEL, tá? Ainda na década de 90, em 1996, foram criados os consumidores especiais e os autoprodutores. Por que isso? Inicialmente, as exigências para ir para o Mercado Livre, elas eram muito severas. Como assim? O consumidor precisava ter 10 megas de demanda contratada, tá? Isso caiu para 3. A gente vai ver que os primeiros autoprodutores, e até o porquê demorou um pouco essa evolução, tá? Eram só projetos muito grandes. E a gente vai ver essa evolução no próximo slide. Seguindo a evolução, seguindo o caminhar do setor elétrico, nós temos que logo ali em 2001, nós tivemos a primeira grande crise recente do setor elétrico, que foi o apagão, tá? Acaba que está sendo uma coisa bem atual nesse momento que a gente está fazendo esse evento, tá? A gente está novamente com um baixo armazenamento de água, novamente um risco de desabastecimento. Então a gente está meio que vivenciando isso, que foi um problema lá atrás de planejamento, né? Então, assim, o Mercado Livre ele já existia, mas ele não era difundido. Ele não era tão aplicado. Então, após a crise, a gente tem um momento político muito alinhado com o momento energético, tá? Energia e política anda de mão dada. Então, ali no começo do ano 2000, ali durante a crise, a gente acabou tendo uma troca de partido, né? Uma troca de legenda. E em 2003, como uma medida para evitar o que aconteceu ali em 2001, a gente teve um impulsionamento, uma aceleração do livre mercado. Por que abrir o livre mercado? Para expor, né, tanto a geração quanto a comercialização, a competição. No momento que você expõe a competição, você começa a ter maior eficiência, menor preço para os consumidores e melhor resultado para os investidores. Então, ali em 2003, tá, nós tivemos 2 MPs, a MP 144 e a 145, que posteriormente, em 2004, foi transformada na Lei 10.848 de 2004, que instituiu o Mercado Livre. Tá? Aí a gente criou 2 mercados, nós criamos o mercado regulado, onde estão os distribuidores, todos nós, consumidores residenciais, tá? E o Mercado Livre, que é quem opta por ser livre. E tivemos também, né, com a criação da CCE, antes a gente tinha a ASMAI, mas assim, a partir da criação da CCE, a gente teve um esforço um pouco maior. Tá? E a gente começou a ter um avanço no Mercado Livre. Então esse avanço se deu de forma gradual,
durante toda a década ali entre 2000 e 2010, até que a gente chegou em outro momento importante, tá? Que foi a MP 579 de 2012. Mas por que falar dessa MP? Para a gente ver que a história não se repete, mas ela rima. Como assim? A gente teve uma medida provisória, que foi a 579, que tentou segurar preço, tentou fazer com que os geradores vendessem sua energia a preço módico. Isso é claro, cabe mais discussão, tá, gente? Mas aqui é só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Que acabou não dando certo, a gente teve uma disparada de preço, uma coisa parecida com o que está acontecendo agora, a gente teve uma crise hídrica, preços dispararam, então empresas estavam sendo obrigadas a vender energia a R$30 e recomprar 800 para entregar, porque o mercado é livre, você tem responsabilidades, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, para sanar esse desequilíbrio, foi criada a conta ACR. Até aí, tudo bem, né? A gente criou a conta ACR, essa conta foi em torno de 60 bi, todo esse valor foi dividido para todos os consumidores. Então, assim, tudo que acontece no setor, meio que a solução é ratear entre todos os players do setor, tá? E aí, tudo bem. Em 2017, a gente teve, tá aqui como consulta pública 37, mas foi 33, tá? É a consulta pública 33 de 2017. Essa consulta, ela é tida como o marco de modernização do setor elétrico, tá? O que esse marco buscava? Isso foi uma consulta pública, muita gente deu sua contribuição, e o que a gente teve, assim, que eu acho que são os principais pontos. O primeiro é a abertura do mercado, tá? Porque isso é muito importante para a gente trazer para esse evento. Para a gente entender que vai ser muito importante a gente conhecer o ambiente livre, saber como trafega e como conseguir informações para ele, tá? Com a abertura do mercado, ele vai expor, em um certo momento, até nós, consumidores residenciais, a escolher o nosso fornecedor, tá? Eu tinha dito a vocês que lá atrás, só a partir de 10 megas de demanda você poderia escolher seu fornecedor, tá? Isso rapidamente caiu para 3 megas de demanda, tá? E posteriormente chegou a 500K. Mas vamos lá. Até 3 mega era o consumidor livre que podia escolher qualquer fonte. Como assim qualquer fonte? Ele podia comprar hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, biogás, qualquer outra, tá? Já o consumidor especial, ele só pode comprar de fontes incentivadas. E esse pessoal está sendo o maior vetor de crescimento do mercado. Por quê? Porque é o consumidor que está ali mais próximo a gente, tá? É a rede de padaria, é a rede de postos de gasolina, é a rede de supermercado, são pequenas fábricas, tá? Então, esse pessoal que hoje a gente diz que está na fronteira, né? Ele é tanto consumidor, ele é tanto público-alvo da geração distribuída, quanto ele é público-alvo do Mercado Livre. E eu fui muito procurado, e as pessoas tiram bastante dúvida com o Fábio, não tem GD no Mercado Livre. Não, mas calma. Não é porque não tem GD que a gente não tem geração, tá? E a gente tem esse player, que é esse autoprodutor, que é o agente que é um consumidor e opta por também gerar energia, tá? E agora, em 2021, o que é que aconteceu, né? Recentemente, em 2020, a gente teve, além da oficialização, né, de fato está acontecendo a abertura gradual do mercado, a gente também teve o Covid. O Covid foi uma coisa que impactou bastante todos nós, nossas vidas, questão tanto de saúde pública quanto econômica. Nós tivemos um afundamento ali no consumo e agora estamos tendo uma retomada, né? Indústria, serviço, agro, cada área reagiu de uma forma, tá? A gente tem um serviço se recuperando agora, um pouco mais tarde, a indústria logo em seguida teve uma retomada forte, o agro sempre foi muito forte e reagiu de outra forma. Mas por que eu coloco como ponto de atenção em 2021? Os efeitos financeiros nas distribuidoras, tais impactos, tá? O que aconteceu? Para a gente voltar àquele ponto de que a história não se repete, mas soa, para aliviar tais impactos, foi criado a conta Covid, tá?
Então, para que a gente deu essa passada rápida aqui na história do setor? Para a gente entender um pouco de onde a gente veio, tá? Entender o racional das coisas que aconteceram para se projetar, tá? Foi mais ou menos essa a ideia até esse momento. E aqui eu trago para vocês um pouco mais, né, de dado palpável, de informação. Essa informação ela está bem atualizada, tá? Para a gente ver como o Mercado Livre ainda vai crescer, tá? Como é um mercado que a gente vai ter muito a atacar, a gente teve uma abertura gradual, tá? 3.000 para 2.500, 2.000, 1.500, 1.575. Como essas datas elas mudaram desde a consulta pública 33 de 2017 até a última resolução, eu optei por deixar sem data. Mas a ideia é que até 2024 todo o grupo A esteja no Mercado Livre, tá? E eu trago isso porque eu acredito que faz sentido, luz a toda a discussão que a gente está tendo no setor sobre as mudanças e a evolução da geração distribuída, a gente também ficar de olho no mercado que está acontecendo, tá? A abertura do mercado, ela foi proposta diversas vezes e não avançou. Contudo, agora, de fato, ela está acontecendo, tá? Então, a gente tem um total de aproximadamente 80 milhões de consumidores, de unidades consumidores no país. Dos tais, a gente tem 11.200 que são consumidores de livre, tá? Mas para entender um pouco do impacto, isso representa aproximadamente 33, 32% do consumo do país. Então, assim, todos os grandes players já foram para o Mercado Livre. Se a gente for olhar a Gerdau, a Alcoa, tá? Todos os grandes consumidores já fazem parte do Mercado Livre. É uma excelente ferramenta para economizar energia. Eu trouxe esse gráfico aqui justamente para reforçar os pontos que a gente estava discutindo. Para explicar um pouco a vocês, uma migração para o Mercado Livre ela pode levar de 6 meses a 1 ano e meio. Não é um processo simples, não é um processo rápido, tá? Existem discussões para acelerar isso, mas existem trâmites, tá? Nós temos leis e resoluções que devemos seguir. Então, como eu tinha dito a vocês, até 2004, praticamente 15 anos de mercado, nós tínhamos basicamente 194, 200 consumidores livres, tá? Foi quando a gente teve toda aquela questão ali em 2001 do apagão, tá? A abertura do mercado, não a abertura, mas o incentivo ao mercado em ele ser livre, né, em 2003 e 2004, e como reflexo, né, que geralmente vem um ano de atraso, 2005 a gente começou a ver um aumento muito forte, tá? E como vocês podem perceber, a barra azul aqui predominante, consumidor livre, tá? Então, assim, os principais players foram os primeiros a migrar. Então, a gente seguiu essa migração de forma gradual e orgânica até aqui, 2012, 13, 14, 15. Aqui tivemos outra crise, tá? A gente viveu um boom, um momento econômico muito bom, ali em 2000 e posteriormente durante a década, tá? Até 2012, né? 2012, 13, 14, 15, 16, a gente viveu uma crise. Eu trabalho no mercado de energia há 10 anos aproximadamente, mas eu trabalhava com petróleo, não com energia elétrica, com energia na forma de petróleo, tá? E eu vi isso muito de perto, porque foi um dos mercados bem impactados, tá? E o que é que a gente vê? Novamente, logo após a crise, um boom de crescimento, tá? Hoje, a gente tem em torno de 11.270 consumidores livres, essa formação tem mais ou menos 30 dias, tá? A gente está tendo uma média aí de 150, 200 migrações mês, então tem muita gente aí fazendo um trabalho muito bacana, a gente tem, aí vai fazer 2 anos no mercado e a gente, tá em todo o Brasil, tá? Então, assim, é um mercado muito bacana. E como eu tinha dito a vocês, ó, o autoprodutor, 77 autoprodutores apenas, representando 0,8%, tá? 1% de todos os agentes que a gente tem no ambiente livre. Né? Falando de ambiente livre, a gente tem que explicar quem são os agentes, tá? Nós temos os consumidores livres e especiais, né, que eles são separados e definidos pela demanda, pela carga que eles possuem, pela demanda contratada. Então tem os livres, que hoje acho que está acima de 1.500,
e os especiais a partir de 500. A diferença básica entre eles é o tipo de energia, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar bem em mente, gente, é que, se falando de geração distribuída, a gente é um consumidor, tá? A GD, ela não é tida como um gerador. Amanhã tem um pessoal falando bastante sobre isso. Mas no ambiente livre, a história é um pouco diferente, tá? Nós temos os agentes e cada agente tem seus direitos e responsabilidades. Então, enquanto na geração distribuída, nosso trabalho é entregar um projeto de qualidade com equipamento bom, isso aí, para isso a gente tem a Pietas salvando a gente, tem equipamento bom, a distribuidora aprovou, perfeito, tá feita a sua parte executiva, daí para frente o cliente vai aparecer na ANEEL lá, no registro, show. No ambiente livre é diferente, você é responsável por tudo, né? Então, assim, a Merx, a gente atua como o back-office da distribuidora. Tá? A gente faz toda a parte executiva, toda a parte administrativa. Então, como a gente tem os consumidores livres especiais, os comercializadores, que são aquele agente que ele está ali, ele está prospectando cliente, ele está dando liquidez para o mercado, ele está ajudando os geradores, tá? Nós temos os autoprodutores e os produtores independentes, tá? Aqui vai ser o nosso negócio, aqui é o motivo da nossa palestra, tá? Outra coisa muito importante de ter em mente é que, se tratando de ambiente livre, a gente tem que ter na cabeça duas coisas. No ambiente livre, a gente tem um ambiente técnico, um ambiente real, um mundo físico, tá? E a gente tem um mundo contratual, tá? O mundo físico, quem toma conta aqui, ONS, tá? Ela tem as regras, os procedimentos dela, e para os grandes produtores, as gerações de grande porte, ela inclusive faz o despacho. É ela quem determina quem entra e quando entra. É ela quem... E a partir desse despacho que é determinado o PLD, tá? O preço da energia no Mercado Livre ele é um preço horário. Cada hora tem um determinado preço. Então, cada dia, cada hora vai ter seu determinado preço. Isso aí gera diversas vantagens competitivas para a energia solar. Isso aí gera diversos modelos de negócio. Tá? E a gente tem um mundo contratual, um ambiente contratual. Tá? Esse ambiente contratual, tá? Quem toma conta dele para a gente é a CCE, é a nossa Câmara de Comercialização. Tá? Também faz um trabalho belíssimo aí. Tá certo? Ela registra todos os contratos de compra e venda de energia, são registrados nela. Tá certo? Isso aqui é uma brincadeira. Hoje de meio-dia eu fui lá no ANS, peguei como é que estava a geração, consumo, transporte. O Rodrigo Lopes, da AB Solar, ele até falou hoje, a gente está importando energia muito cara da Argentina e do Uruguai. Isso aí foi muito bacana para a gente entender, né? Para a gente entender a ONS, entender a questão do baixo armazenamento dos reservatórios, tá? Entender que a gente tem 4 submercados. A gente tem o submercado Nordeste, o Norte, o Sul, o Sudeste e Centro-Oeste, tá? Aqui está grande parte do nosso armazenamento hídrico, tá? E é justamente aqui onde a gente hoje está sofrendo um pouco, tá? O armazenamento nos outros submercados está em torno de acima de 50%, beirando 60%. No Sudeste, a gente está abaixo de 30%, tá? Então, a gente está no pior ano de hidrologia dos últimos 91 anos. Então, assim, é o momento, o setor elétrico depende muito de chuvas, tá? Hoje, 70% da nossa matriz é hidráulica, então a gente está muito exposto ao risco de clima, tá? É um risco que é difícil a gente controlar. Nisso, a solar ela faz um trabalho importantíssimo, as renováveis como um todo, né? Tanto a eólica gerando com a capacidade absurda no Nordeste, quanto a solar também no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Isso faz com que a gente não precise usar nossa água, né? A gente acaba... Eu vi numa palestra mais cedo ele lá explicando, né? O reservatório ele funciona como uma bateria. Então, quanto mais geração solar a gente tiver, mais a gente vai ter naturalmente um maior armazenamento, tá? Então, assim, a energia solar, ela já serve como um vetor de aumento de armazenamento de água. E aqui está o intercâmbio, tá? Então, a gente tem intercâmbio, a gente tem torres de transmissão que conectam os nossos submercados, tá? Nossas 4
5 regiões, eletricamente 4, e só como curiosidade, Maranhão é norte, tá? E a ONS é quem faz esse controle, esse despacho, tá? Ela é quem diz que é a hidráulica que vai rodar, quem é térmica que vai operar, e o porquê, que é outra empresa também muito técnica, que faz um trabalho muito bacana, tá? Então aqui, conhecido quem são os players, conhecida a ONS, conhecida a CCE, a gente entra para falar um pouco sobre a energia solar no ambiente livre. Né? A energia solar no ambiente livre ela vai estar aqui dentro dos ativos de geração. Tá? Então, quando a gente falar de energia solar e ambiente livre, a gente está falando de autoprodutores e produtores independentes. Com carga e sem carga, isso aqui entra como modelo de negócio, SPE e consórcio. Eu gosto de falar, de certa forma, tá, gente? Tudo cabe a uma discussão um pouco mais aprofundada, a gente não vai ter esse tempo, mas que todo modelo de negócio que vocês pensam em fazer na geração distribuída, ele é possível no ambiente livre, tá? Até porque o ambiente livre ele foi feito para isso. Ainda que você tenha muito mais responsabilidades, tá? Se você define que um consumidor ele vai ser livre a partir de 1 de janeiro de 22, ele vai ter que ter ou energia comprada ou uma geração pronta, tá? Se ele não tem energia comprada ou geração pronta, no momento que ele entrar em operação, ele vai ser obrigado a consumir a energia daquele momento. E essa energia pode estar barata ou muito cara. Então, assim, um dos trabalhos que a gente faz é dar segurança para o consumidor, tá? Então, você tem que analisar, na hora que for pensar num projeto de geração no ambiente livre, você tem que analisar a análise de risco a fundo. Você tem risco de contraparte, você tem risco de crédito, você tem um risco da geração entrar ou não, que é um risco de confiabilidade do equipamento, tá? Você tem um risco de mercado, de ter preço ou de não ter preço, tá? E aqui, de forma mais formal, quem são os dois players, né? O autoprodutor, tá? É o agente com concessão, permissão, autorização para produzir energia destinada a seu próprio uso, podendo comercializar eventual excedente. Já o produtor independente, ele é um produtor, ele é um gerador, tá? Então ele recebe a permissão para gerar e comercializar e pode, eventualmente, parte da sua produção usar para o seu consumo. Então, por exemplo, a gente viu lá atrás que a Vale, ela é sócia de Belo Monte, tá? Ela possui 9% lá de Belo Monte, então é um produtor, Belo Monte é um produtor independente, mas a Vale, ela tá ali como autoprodutor naquela parcela que ela tem direito. E nós temos, como na geração distribuída, duas formas de trabalhar com a autoprodução. Podemos trabalhar junto à carga, ou nós podemos trabalhar de forma remota. Tá? O que é muito bacana aqui, o que é bem diferente aqui, tá? Eu fiz uma pequena análise entre os dois mercados e as duas aplicações. Nos próximos slides a gente vai ver quando aplicar o que e as principais diferenças. Mas um ponto muito bacana aqui é o seguinte: junto à carga e remoto, eles têm uma precificação diferente. Não apenas a demanda. Como eu falei a vocês, no ambiente livre a gente tem agentes. E cada agente desempenha exatamente o seu papel. Então, o gerador, ele é gerador, ele usa tarifas e paga encargos, e impostos e custos de geração. O consumidor, ele é um consumidor, ele paga suas tarifas de uso, seus encargos, seus impostos de consumidor. E por que eu gosto muito de tocar nesse ponto? Na palestra passada do colega, ele falou que a AGD está passando por algumas mudanças, o que é natural, gente, totalmente natural. Eu estou discutindo com você a AGD, que foi o maior impulsionador de potencial energético da história do Brasil, tá? Que tem 5 anos, vai fazer 10 anos de vida, tá? Mas praticamente 5 anos, assim, realmente de um mercado mais agressivo. Isso devido a avanço tecnológico, tá? Se a gente for acompanhar o avanço tecnológico, a gente vai ver que hoje, por que a gente só tem 77 autoprodutores? Porque a Merck tem 10% do mercado, um número tão grande. Cara, a gente tem um número tão grande, crescimento exponencial. O Rômulo até falou sobre isso no começo, porque o mercado está no começo, tá? Então, nosso primeiro produtor, o trabalho começou em 2019, ele ficou pronto em 2020,
Tá? Nós temos mais 4 ou 5 que estão agora em operação, só vão entrar em operação, só vão ser de fato autoprodutores em 22. É um trabalho que leva tempo. Tá? Ele precisa de uma técnica, ele precisa de especificidade diferente. Tem que tomar ter bastante atenção, tomar muito cuidado. Eu vi um vídeo da Pieta sobre a homologação. No Mercado Livre você tem que ter bastante atenção nisso, tá? Porque toda a responsabilidade é sua. Então a distribuidora, ela passa a ser um agente que ela vai prestar um serviço para você, como é a função dela, né? Ela presta serviço de distribuição. Então cada distribuidora vai ter a sua regra para a conexão de um autoprodutor, tá? Se ele tem energia ou não é problema da comercializadora, da distribuidora. Você vai ter uma comercializadora ou um gerador que vai ter que fornecer. Se você tiver esse contrato, essa negociação, essa compra de energia do consumidor, esse relacionamento entre o consumidor e a comercializadora e a geradora é uma coisa que você vai ter que definir e gerir. Então, assim, não é responsabilidade da câmara de comercialização erros e acertos na sua modelagem e na sua compra, tá? Todos os contratos são bilaterais, então você tem que fazer todas as análises de risco e de contraparte, de modelo de negócio e resultado financeiro, tá? Então, essa parte de o que é cobrado, o que deixa de ser cobrado, isso aqui já está bem definido. Então, a gente já sabe o que vai cobrar, a gente não está mais naquela fase de discutir o modelo e de avançar, tá? Esse é um ponto que eu acho bastante legal aqui, e eu acho que é para onde vai a geração distribuída, tá? Mas aí é uma opinião minha. Isso aqui é uma pequena análise, tá? Que eu quis trazer para vocês, que é o seguinte. Um ponto muito positivo da autoprodução é que a gente não tem limitação de localização territorial, tá? Desde que seja conectado ao sistema interligado nacional, esteja dentro daqueles 4 supermercados que a gente conversou mais cedo, você pode gerar e consumir em qualquer lugar. Cuidado com questão tributária, de acordo com o seu modelo de negócio, e presta muita atenção que cada distribuidora tem a sua exigência para a conexão de um autoprodutor, tá? Da mesma forma que a gente tem uma resolução para micro e mini, isso aí o pessoal da engenharia, o pessoal da Pieta já sabe demais isso, a gente também tem para a autoprodução, e cada distribuidora tem a sua regra, tá? A energia solar ela foi muito feliz. Por quê? Porque como a energia ela é precificada por hora, tá? Então, o momento de maior necessidade, ele é o momento onde a energia vai estar mais cara. A energia solar, ela casa perfeitamente ali durante o meio do dia, que é quando todas as fábricas estão rodando. Eventualmente, tem fábrica que não roda um terceiro turno, que é durante a madrugada. E muita gente segura a operação ali no horário de ponta, porque aí o preço é muito maior. Então, a gente tem um horário de ponta real por volume de consumo ali no meio do dia, tá? Então, a energia solar, ela se beneficiou. Eu trouxe aqui, deu um trabalho procurar, tá, gente? Mas eu trouxe aqui 4 gráficos mostrando a diferença de preços e como a gente pode ter variação de 500%, tá? Entre horários do mesmo dia. E aí entra oportunidades para armazenamento com baterias, uma cogeração, você usar uma geração para poder fazer a relação entre consumo e geração, para poder diminuir, para poder melhorar o seu modelo, tá? Como é que funciona isso na comercialização, Fábio? Para você poder precificar corretamente, você tem que entender que se você gerou a mais, você vai ter crédito. Se você gerou a menos, você vai ter débito. Então, essa exposição, o que a gente chama de mercado spot, que é o mercado à vista, é muito importante, tá? É muito importante que a gente leve ela em consideração na hora de fazer nossas análises, tá? Porque isso aqui também vai influir no custo final do teu cliente, tá certo? Eu estou dando uma acelerada aqui porque a gente já está com o tempo bem avançado, mas tá indo bem. Aqui são exemplos, tá? De dias diferentes, submercados diferentes, e como o preço de energia variou de tais submercados, tá? A gente teve um dia aqui no Nordeste onde o preço da energia foi de R$40 para R$200 no mesmo dia, tá? Se ele consumiu no horário de 40, ele pagou energia a 40, se ele consumiu no horário de 200, ele pagou energia a 200, tá? A gente teve outro aqui, ó, no Submercado Norte, que ele ficou no piso, tá? Praticamente até as 7 da manhã, 8 horas da manhã, quando entra a indústria, ele subiu e ficou ali em torno de R$120 durante todo o dia.
tá? O mesmo aconteceu no Sul e no Sudeste, tá? Então, imagina um cliente que tem uma operação 24 horas, seria esse pontilhado aqui, tem uma geração que vai causar um afundamento no consumo dele durante o dia, então ele consome mais no horário mais barato, ainda tem um afundamento, tá? Então, isso ajuda o teu payback, tá? A gente faz tudo isso através de modelos computacionais, tá? Eu vou mostrar uma ferramentazinha que a gente tem, que a gente teve que desenvolver. Muito das ferramentas que a gente tem acabou que foi desenvolvimento próprio, porque a gente não encontrou no mercado e a gente fez, tá? Então a gente chega ao nosso ponto, tá? Ok, eu entendi que a gente tem 2 mercados, eu entendi que a gente tem 2 ambientes, mas para que ambiente eu vou indicar o meu cliente, tá? Entendam que eu recebi muita gente com a ideia de investir off-grid, porque no Mercado Livre não pode injetar. Gente, no Mercado Livre você pode injetar. Todos os nossos autoprodutores vendem o seu excedente, tá? Inclusive aquele que a gente fez a operação com a criptomoeda, né, com Bitcoin, ele gerou durante o dia mais do que ele consumia. Esse volume de energia a gente comprou através da nossa comercializadora, tá? Esse pagamento foi feito com criptomoeda e a gente, com o Inad, a Tribúcio, com o Fred, a gente viu que fez toda a parte contratual, analisou muito também a parte tributária, a gente fez tudo certinho e ele gerou, ele exportou, então não teve a necessidade de trabalhar off-grid, tá? E ele ainda gerou resultado com isso. Então você não precisa se preocupar em cortar a sua geração, você pode exportar, e isso é um resultado a mais, tá? É um amplificador dos seus resultados. Então, de forma, gente, bem simplória, tá? Isso aqui cabe uma discussão enorme. Aqui nesse evento a gente tem altas autoridades, tem o Fred, tem a Bárbara, tem muita gente, tá? Mas de forma simples, eu trouxe aqui alguns exemplos de diferenças entre os 2 submercados, tá? Que são, na geração distribuída, a gente sofre com a variação de preço por bandeira, tá? Lembrando que tanto a geração distribuída quanto a autoprodução, ela pode ser tanto para 100% da carga do cliente, como para parte da carga do cliente. Todos os nossos autoprodutores, eles são autoprodutores para parte do cliente, instalado na carga e que comercializam sua energia, e que injetam energia, tá? Então, toda a parte regulatória, técnica de precificação, com a gente já está muito bem difundido. Eu estou falando de agentes que já estão em operação há mais de 1 ano, tá? Então, na geração distribuída, a gente tem a variação de preço por bandeiras tarifárias. No ambiente livre, a gente não tem mais bandeiras tarifárias. Vamos lá, gente. Hoje a gente está sofrendo muito com a cobrança de encargos, tá? É uma coisa que até pouco tempo ela não era tão impactante, que agora tem que ser levada em consideração, mas a gente também leva em nosso modelo. Excedente de crédito, né? Na geração distribuída, você tem a validade de 5 anos para o seu excedente, enquanto no ambiente livre, né? No APE, o excedente você recebe mensalmente em cash. Então, fechou o mês, é feita a contabilização, você recebe em dinheiro, você pode realmente, de fato, vender, emitir uma nota fiscal e vai receber esse dinheiro, tá? Mais uma fonte de receita. Isso aí já é mais um ponto de venda, tá? Você pode dizer para o seu cliente, olha, como a gente trabalha com clientes industriais, gente, a gente precisa de soluções mais elegantes. A gente precisa de soluções mais elegantes de crédito e técnicas, tá? A gente tem usinas de autoprodução de 500K, 750, 1 mega, 1.5, 300, tá? Todas elas em operação ou em migração, todas já instaladas, tá? Com exceção da Eplast, que a gente está finalizando a obra lá, eles estão finalizando a obra e vão entrar como autoprodutor livre. Então a gente tem consumidor que era geração distribuída e migrou, consumidor que era GD, migrou e expandiu seu sistema, consumidor que já era livre e se tornou autoprodutor. Tá? Na geração distribuída, você paga o valor cheio na demanda, tá? E muitas vezes, quando você excede, você tem que pagar uma demanda maior, contratar uma demanda maior e paga a demanda de consumo, tá? A geração distribuída ela é vista como consumidor. Nossos colegas aí amanhã podem corrigir alguns pontos aí, mas eu acho que regulatoriamente a gente está bem certinho.
No ambiente livre, a gente tem diversos descontos. Lembra que eu falei para vocês que o consumidor especial precisa de uma energia incentivada, né? Ele precisa de uma energia que vem de uma fonte incentivada. Essa fonte incentivada ela pode ser solar, ela pode ser eólica, biomassa, biogás. E essa fonte ela dá desconto. Então, assim, a fonte solar, por exemplo, hoje ela dá 50% de desconto na demanda. Então, todos os meus consumidores que instalaram uma usina solar, eles têm 50% de desconto na demanda. Tanto da geração quanto da carga. Tá? Isso é direito, isso é lei, isso já está bem resolvido. Né? Eu até pedi ajuda aí a nossos profissionais para poder tratar esse tema aqui de uma forma menos controversa, tá? Mas assim, na GD a gente tem uma regulação um pouco indefinida ainda, tá? E enquanto no Mercado Livre a gente tem uma previsibilidade regulatória um pouco maior, tá? Na GD a gente tem preços regulados, na autoprodução a gente tem o maior prazo, e, como eu falei, variação de bandeira. A gente acabou chegando à conclusão que a geração distribuída, tá? Eu estou acelerando aqui, pessoal, porque já está estourando o tempo, é o perfil indicado para o grupo B, tá? Ele cai muito bem nos nossos clientes de grupo B, enquanto a gente teve um baita resultado no grupo A, tá? E como eu falei anteriormente, uma diferença relevante entre o horário de ponta, enquanto no ambiente livre a gente tem preços mais uniformes. E aqui é só um exemplo como trigger de venda, tá, gente? Isso aqui é um case 1, foi real. Um consumidor de 200 kW pico, ele estava na GD, ele tinha 12% de economia, a gente migrou, transformou ele em outro produtor, passou por todo o processo, foi para 35% com a mesma usina. Qual é o ponto aqui? Eu estou falando da mesma usina, eu estou falando do mesmo CAPEX. É mais fácil você vender uma usina que dá 12% ou 35% de economia. Esse é o nosso ponto, tá? A mesma coisa aqui é no segundo case, tá? Na GD ele teria 38% de economia, que é bacana, mas na autoprodução 68%. Por quê? Porque você tem diversos descontos, incentivos, entre outros detalhes regulatórios. Então, assim, para o cliente do grupo A autoprodução ela está muito pronta, tá? O Mercado Livre está muito pronto, ele é muito seguro, ele tem muita segurança regulatória, lei, muita maturidade também, tá? Para receber esse cliente, tá? E só para finalizar, tá? A gente desenvolveu, foi necessário que a gente desenvolvesse, então a gente faz todo o nosso estudo e toda a nossa precificação através de software. Isso é muito importante, a gente se inspirou muito no Rômulo, tá? É muito importante software, tudo que a gente faz dentro de casa é com software, tá? Por quê? Para criar essa cultura, é muito importante. E a gente recebe, ele otimiza, ele diz qual é o tamanho da usina, ele diz qual vai ser a economia, ele dá os critérios de seleção, faz muita coisa mesmo, tá? Eu dei uma aceleradazinha porque eu estourei um pouquinho o tempo, tá? E agradeço bastante a vocês aí.